os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Amém? Querido, preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui nesse texto. Eu vejo que semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? A gente acabou deixando de falar algumas coisas, porque realmente a presença de Deus estava muito forte aqui. E nós falamos sobre a atrofia, né? Sobre aquilo que nos paralisa, a falta de movimento na direção do propósito de Deus pode nos levar a uma atrofia espiritual. E hoje eu quero que você deixe o versículo 11, por favor, aberto na sua Bíblia. Versículo 11. Paulo, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, que era como se fosse o seu filho na fé. Ele tinha Timóteo como filho. Ele tinha Timóteo como alguém de perto, que ele carregava, ensinava, instruía. Ele tinha esse entendimento. E tudo que ele está ensinando para Timóteo é como viver uma vida cristã na terra. Ele está dando ensinamento. E a carta que é considerada a última carta de Paulo é exatamente a carta de 2 Timóteo. Que é quando ele diz aquele famoso texto: combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele está no final da sua vida, ele está no final da trajetória. E essa carta a Timóteo é muito importante para nós cristãos nesses dias. E é isso que eu quero deixar claro aqui para você. Vamos voltar no versículo 10 de 2 Timóteo 3. Eu quero que você preste atenção e leia isso, e se atente para aquilo que vai ser falado aqui. Vamos voltar no versículo 10. Aleluia. Vamos voltar para o versículo 10. Olha o que diz o texto. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Olha como é interessante. Vamos parar aqui um pouco. O que ele está dizendo? Você me acompanha. Você está vendo tudo que eu estou passando. Aí ele diz: a minha conduta, ou seja, como eu vivo. O meu propósito, por que eu vivo. Porque conduta tem a ver como eu ajo. Qual é as minhas ações. Agora, propósito tem a ver o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então ele diz: o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí aqui entra o que eu quero falar. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Diga comigo: as perseguições e os sofrimentos. Irmão, crer numa vida cristã, preste atenção no que eu vou dizer. Acreditar numa vida cristã sem dor e sem sofrimento é uma ilusão, é uma utopia. O que é utopia? É algo que não existe. Crer que os crentes não vão viver uma vida de sofrimento ou enfrentar desafios é uma ilusão, é uma completa mentira. Você quer pegar alguém pregando um evangelho mentiroso, é pregar que você não vai enfrentar dificuldades na vida. Muitos dos nossos erros como pastores, eu me incluo nessa, foi que nós educamos a igreja, ou nós não preparamos o povo para enfrentar dificuldade. Sendo que, o texto está na tela ainda, vamos para o versículo 11. Sendo que, 2 Timóteo 3,11, agora desce só um pouquinho. Sendo que, olha o que ele diz: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aí ele diz: quanta perseguição suportei. Diga comigo: suportou. Ah, irmão, diga comigo: suportar. Essa palavrinha é uma palavrinha-chave. Ele não só diz que enfrentou as dificuldades,
que enfrentou as perseguições, mas ele diz: quanta perseguição eu suportei. E esse texto é um dos últimos textos que Paulo está escrevendo ali. E ele está resumindo sua vida dizendo: cara, Timóteo, não espera que vai ser algo simples. Eu não posso te prometer isso. Eu não posso prometer para você que a vida no caminho certo vai ser mais fácil, porque não. Eu estava falando com alguém falando, acho que agora a gente estava conversando no carro, eu falei: as propostas de Satanás normalmente são fáceis, mas por trás traz uma maldição. E as propostas do Evangelho normalmente são as mais difíceis, que vão te levar para o caminho da vida. O próprio Cristo disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. Ninguém prometeu para você que o caminho cristão ou o caminho no Evangelho seria algo fácil. E agora eu quero que você vá para o capítulo 4, que agora é a derradeira, as últimas palavras de Paulo, 2 Timóteo 4, versículo 5. Aí ele vai terminar a carta no capítulo 4. E ele vai dar algumas instruções para Paulo. E ele diz assim: olha, presta atenção, querido. Essas instruções são instruções de alguém que viveu o Evangelho na pura e simples essência. São conselhos valiosos. E olha o que ele diz para Timóteo em 2 Timóteo 4,5. Você, porém, seja moderado em tudo. Eu podia ficar aqui horas só falando desse texto, mas eu vou me ater à segunda parte. Ele diz: seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Olha aqui para mim, irmão. Paulo diz para Timóteo assim: olha, Timóteo, você não vai passar por sofrimento? Ele diz isso? Sim ou não? Ele diz para Timóteo: Timóteo, fuja do sofrimento. É isso que ele diz para Timóteo? Timóteo, se renda no sofrimento. Ele diz isso para Timóteo? Não, ele diz: Timóteo, suporte. Aí eu falei: Deus, mas o que significa suportar? Eu preciso entender. Olha aqui para mim, irmão. Sabe o que significa suportar? Suportar significa ter algo contra si ou em cima de si e não ceder, resistir. O que significa a palavra suportar? Em outras palavras, é como se tivesse algo, um peso enorme em cima de você, te apertando para baixo. Suportar significa: eu estou aqui, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou resistir. Suportar tem a ver com quanto tempo eu vou aguentar isso. Vai passar, eu não vou suportar. Preste atenção que suportar não tem a ver com combater. Você está entendendo? Sofrimento não se combate, sofrimento se suporta. Diga para essa pessoa que está perto de você: diga, sofrimento não se combate, se suporta. Amém? As dificuldades na nossa vida como cristãos, não é para eu combater o sofrimento, ou combater, ou fugir dele. Não. A chave é: eu preciso suportar. Porque a vida cristã não me exime ou não me isenta do sofrimento. A vida cristã não tira a gente da possibilidade de viver sofrimentos. Ô bispo, mas então qual que é a diferença? A diferença é que a vida cristã me prepara para que quando eu estiver passando pelo sofrimento, eu esteja forte o suficiente. Ser cristão não tem a ver com não passar dificuldade. Ser cristão tem a ver com vencer as dificuldades. Nós invertemos os valores. Muita gente acha que ser cristão é não passar por problema. Só que na realidade, ser cristão é vencer os problemas.
Surgiu um problema no meu casamento, vença. Surgiu um problema na minha casa, vença. A questão não é simplesmente eu vou fugir, não. Mas aonde? Porque quando, querido, presta atenção, quando a gente vive, eu já vi gente fazendo isso, vivendo sofrimento, um desafio já se abate. Sabe o que é? É que não está dando certo as coisas, é que não está fluindo do jeito que eu imaginava. Eu fiz um plano e aí as coisas não começaram a andar, achando que, mas e aí, ô bispo, Deus vai fazer alguma coisa por mim? Olha aqui, querido, Deus não prometeu, como a gente já falou nessa série, que ia te tirar da dor, mas Ele ia estar com você na dor. Querido, essa série é para despertar você a entender que diante do sofrimento você precisa suportar. Olhe para alguém e diga: diante do sofrimento, a grande diferença e a grande questão é: você vai suportar? Você vai suportar? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Os desafios na vida cristã têm a ver com quanto eu posso suportar os sofrimentos. Sabe por quê, querido? Nós fomos gerados assim. No início da caminhada cristã, a história do cristianismo tem a ver com muito sangue. Tem a ver com gente que suportou até o fim e não se rendeu, para que hoje você pudesse me ouvir falando da palavra de Deus, essa igreja pudesse existir e tudo isso pudesse acontecer, é porque alguém não desistiu, suportou até o fim. Você está entendendo, irmão? Eu vou te dar um exemplo perto de mim sobre isso. Vamos ler o texto. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha o que o autor aos Hebreus diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. O que o texto está dizendo aqui para nós? Olha para Jesus, aquele que suportou a cruz. Você está entendendo, querido? Diga comigo: sofrimento se suporta. Essa é a grande questão que nós precisamos entender. Sofrimento se suporta. Jesus deixou o exemplo claro de que suportou a cruz. Para quê? Para que a gente olhasse para o nosso sofrimento e dizendo: Deus, eu vou suportar. Porque muitos de nós entramos, e muita gente entrou na caminhada cristã, no oba-oba, achando que não, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. Querido, olha aqui para mim. Algumas coisas Deus não vai livrar você. Olha aqui para mim. Algumas coisas Deus não vai te livrar. Por quê, bispo? Porque nós estamos num mundo que tem aflições. Porque nós estamos num mundo de dores. Algumas aflições nós vamos passar, mas a questão é: eu não preciso combatê-la, eu preciso suportar.
Eu preciso suportar as aflições. Eu preciso suportar a dor que eu estou vivendo. Eu preciso suportar aquilo que eu estou vivendo. Agora, vamos pular para 2 Timóteo capítulo 4, verso 17. A dor que nós estamos vivendo. Perdão, queridos, é 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Não é 2 Timóteo, não. 2 Coríntios. Os sofrimentos que nós estamos vivendo na terra estão gerando algo para nós no céu. Os sofrimentos que nós estamos vivendo e que nós enfrentamos na terra estão gerando para nós algo no céu. Olha que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 4, 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha aqui para mim, irmão. Sofrimento leve e momentâneo. Deixa eu contextualizar para você o que ele está chamando de leve, tá? Porque alguns não conseguem entender. Para você entender o que Paulo chama de leve, você precisa entender em que contexto que ele está dizendo. O sofrimento de Paulo é diferente do teu sofrimento hoje. Amém? Por quê, bispo? Porque, presta atenção, quando ele está escrevendo aqui, é mais ou menos na época em que Roma está perseguindo os cristãos para matar. Então ele está sofrendo aqui pela palavra de Deus, ou seja, ele está preso por conta da palavra de Deus. Então qual é o sofrimento de Paulo? Pena de morte, perseguição. Você está sendo perseguido, irmão? Alguém está te procurando na rua para te matar? Então entenda o que ele chama de leve. Ele está falando os sofrimentos leves e momentâneos que a gente está passando. Leve é o que? A perseguição e a pena de morte. Isso aqui é leve. Porque deixa eu falar uma coisa para você. O que é sofrimento para essa geração? Contas, dívidas, falta de dinheiro, casamento frustrado, vida emocional frustrada. Isso é sofrimento para essa geração. Amém? Ansiedade, depressão, esse é o sofrimento dessa geração. Não estou invalidando o que você sente hoje, eu só estou contextualizando o que era sofrimento para eles. O sofrimento para eles era ser preso, e se preso, eles seriam torturados até a morte. Então Paulo está escrevendo esta carta, obviamente, para os cristãos daquele tempo, e hoje serve obviamente para nós, mas ele está direcionando essa carta diretamente para Timóteo, para a igreja daquele tempo, e dizendo: ei, nós estamos sendo perseguidos, estão matando os nossos irmãos, estão decepando nossa cabeça, estão queimando a gente vivo, porque naquele momento em que Paulo está preso, vou dar um pouquinho de contexto para você entender. Nero tinha acabado de incendiar Roma, e os faróis de Roma eram os cristãos. Eles eram amarrados em tochas, e para que pudesse a rua ser iluminada, eles colocavam fogo nos cristãos vivos. Nas ruas eram ouvidos os gritos dos nossos irmãos que morreram nesse tipo de sofrimento. Ele diz que é leve. Então olha aqui para mim, ele olha para esses discípulos e diz: ei, gente, esse sofrimento leve que a gente está vivendo e momentâneo, eu quero terminar de ler o texto, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Era com essa palavra que eles iam para o Coliseu. É com essa palavra que eles iam para o Coliseu felizes. Felizes entre aspas, tá? Entenda o contexto. É com essa palavra que eles iam para a morte. Quando Nero dizia: você não vai se render.
Você crê nesse Cristo? Creio. Então você vai morrer. Eu vou morrer, mas eu não nego a minha fé. Por quê? Porque o sofrimento que eu estou vivendo é momentâneo e está produzindo para mim uma glória eterna maior do que todos eles. Sabe qual é o nosso problema dessa geração? É não aguentar. Olha aqui para mim. Eu vou ser honesto com você. Eu estou aqui pastoreando gente há pelo menos 6 anos direto. De 6 a 7 anos direto. E olha aqui para mim, alguns dos nossos sofrimentos, que nós dizemos que é sofrimento, foi problema que a gente mesmo causou. Amém? É verdade ou mentira? Algumas coisas, os sofrimentos que alguns de nós passamos, alguns deles foi algo que a gente mesmo fez errado. Tomou uma decisão errada. Vou te dar um exemplo, comprou mais do que recebia, gastou mais do que tinha. Só que preste atenção, querido. Nós estamos vivendo dias de paz nessa terra. Só que vai chegar o dia que o anticristo vai se levantar. E ai dessa geração, por isso que Jesus diz que chorem as grávidas, para que o Senhor não volte naquele dia. Por quê, querido? Preste atenção. E é por isso que eu digo que não importa, eu posso ser pastor de 30, 40 pessoas o resto da minha vida, eu não tenho problema com isso. Se o meu propósito na terra for pastorear só uma pessoa, para mim vale a pena. Eu estava falando com um pastor sobre isso. Tem gente na Bíblia que não fez tanto sucesso que nem Paulo, mas foram fundamentais para que ele estivesse lá. Então não importa, mas eu quero educar uma geração de discípulos que vai entrar para o céu. Eu não vou te alimentar com miojo. Se você quer miojo, vai procurar outra igreja. Tem várias por aí, e tem vários pastores assim por aí. O problema não são eles, o problema é o povo que quer comer miojo. Mas olha aqui para mim, vai chegar o dia que o anticristo vai entrar na cena, e não está muito longe disso. Ele vai colocar contra a parede. A Bíblia diz que quem não tiver a marca dele não vai poder comprar e nem vender. E aí, meu querido, vai chegar a hora que você vai ter que decidir. Ou você está dentro da sociedade, porque o único momento que a Bíblia me libera para ir contra o governo é se o governo quer interferir naquilo que eu creio. Se o governo quer interferir na minha fé, quer me colocar na parede entre estar dentro da organização do mundo, do sistema, ou servir a Deus. E isso nunca vai passar pela minha cabeça, abandonar meu Jesus. E é aí que nós vamos ver, querido, quem é crente de verdade. E é aí que o negócio vai estreitar um pouquinho mais. Por quê? Se os crentes hoje não aguentam uma prova, vão aguentar ser contra a parede? Vão aguentar ser apertado? Você não vai comprar e nem vender se você não negar o seu Jesus. E aí, irmão? Como é que vai ser? Se isso acontecesse hoje, como é que seria? Fala para mim. Se você não aguenta suportar pequenos sofrimentos, você não vai suportar o grande. Então, quando Paulo está dizendo, gente, agora eu vou te dar mais contexto. 1 Coríntios 4:12. 1 Coríntios 4:12. Engraçado que eu estou lendo só capítulo 4 hoje. 1 Coríntios 4:12. Olha só o que diz o texto. Eu quero ler a partir da parte B, depois do ponto final. Que diz assim: quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, olha aqui para mim. Quando perseguidos, nós lutamos. Quando perseguidos, nós vamos para a guerra. Quando perseguidos, eu vou para cima. É isso que Paulo está dizendo? Ele diz, quando perseguidos, o que a gente faz? Ele está dizendo para a igreja, sofrimento não se combate, sofrimento
se suporta. Perseguição se suporta. Pare de ficar respondendo, gente, que Deus não precisa de advogado. Estava esses dias, eu comecei a vasculhar algumas coisas na internet. Eu falei assim, meu Deus, aonde nós vamos parar? Não vou nem abrir aqui. Mas eu pedi misericórdia, eu falei, Senhor, nos ajude a entender isso. Porque hoje a gente está vendo uma igreja que um ataca o outro, um persegue o outro, a própria igreja. Dentro do ambiente onde nós deveríamos ser irmãos e amar uns aos outros, nós estamos perseguindo uns aos outros. Mas Paulo diz, quando você for perseguido, suporte. Olha para alguém e diga, quando você for perseguido, suporte. Independente de qual perseguição seja, querido. Mas bispo, sabe o que é? É que eu estou sendo perseguido por algo que eu não fiz. Oh, irmão, sabe o que a Bíblia diz para você? Pula de alegria, irmão. Pula de alegria. Mas bispo, eu não fiz nada para merecer tudo isso. Pula de alegria e suporta. Que a Bíblia diz que quando nós passamos por sofrimento, mesmo que nós não fizemos nada para merecer isso, nós precisamos suportar, porque é exatamente isso que o nosso Jesus fez. Ele merecia estar na cruz? Ele merecia sofrer? Ele merecia ser chicoteado? Não, mas ele suportou. E o momento da dor e o momento do sofrimento não é o momento de correr de Deus, é de correr para Deus. O momento em que você passa por sofrimento, eu não consigo entender. Algumas pessoas que chegam para mim e falam, ô bispo, sabe o que é? Aí já desaparece um pouquinho da igreja, aí eu já percebo, falo, o que está acontecendo, meu filho? Ah, sabe o que é que eu estou passando problema? Eu começo a imaginar assim, mas como assim? Você está passando problema e foge de Deus? Você está passando um problema e corre de Deus? Não, quando eu estou passando por um sofrimento, é exatamente nesse momento que eu tenho que correr para Deus. Filhinho pequeno, minha filhinha pequena, se ela tropeça, cai e se machuca, ela corre de mim ou ela corre para mim? O que você acha? Por quê? Porque no Pai ela tem segurança. Agora olha aqui para mim, querido, essa mensagem é para você aqui. Você está passando por um sofrimento, está passando por um processo de dor, e Deus está dizendo, não corre de mim, corre para mim. Olhe para quem está perto de você e diga, não corra de Deus. Diga para ele, corra para Deus. E sabe o que é mais engraçado? É que nos sofrimentos, nos momentos de dores na nossa vida, são os momentos que nós mais aprendemos. Olha aqui para mim. Pensa agora na sua cabeça. Os 3 maiores aprendizados da sua vida. Tenta puxar agora na sua mente. 3 é muito, né? Vou me encurtar. O primeiro aprendizado, o maior aprendizado na sua vida, que você aprendeu na sua vida inteira, até hoje. Eu tenho certeza que ele tem a ver com um sofrimento e uma dor que você passou. Certeza. Por quê? Porque os momentos de dores na nossa vida são os momentos em que nós mais aprendemos. Os maiores aprendizados na nossa vida são no momento de dor. Tanto que vários empresários hoje bem-sucedidos, todos eles tiveram uma história de falência no meio. Quebraram, não conseguiram manter. Depois eles levantaram de novo. Por quê? Porque os maiores aprendizados vêm no momento de dor. E sabe o que os médicos dizem a respeito da dor? É que se o ser humano vivesse sem dor, seria um risco para a vida dele. Olha aqui para mim. Uma vida sem dores é um risco. Não sou eu que estou dizendo, irmão. São a própria medicina dizendo.
Uma vida sem dores é uma vida sem risco, uma vida com riscos altos. Porque se você não sente dor, você aumenta a sua chance de se ferir gravemente. O que te faz perceber? Olha aqui para mim. Quem já se machucou assim, na hora não sentiu. Na hora não sentiu. Mas depois começou a sentir uma dor em algum lugar. Quem já aconteceu isso com alguém aqui? Pega a mão assim, só para te ver. Pensei que eu estava sozinho nessa, quase. Aí depois, olha aqui para mim, eu não sei se já aconteceu com você isso, deve ter acontecido só comigo. Aí você está andando, você fala, nossa, mas eu estou sentindo uma dor aqui. Aí quando você vai olhar na tua perna, tem um roxo, tem um rasgo assim. Aí já aconteceu alguma coisa isso. Aí você começa a sentir dor. Porque a dor é um sinal de que alguma coisa deu errado. Então uma vida sem dores é um risco. Só que mais do que isso, eu vejo que a dor é necessária. Olhe para alguém e diga, a dor é necessária. Irmão, isso aqui vai te chocar agora. Tudo que eu estou falando aqui é o que a gente já viveu. Ô, você está dizendo que a dor é necessária, irmão. Mas escuta o que eu vou falar agora. A dor é necessária por quê? Porque na dor os infiéis se revelam. Você está aqui, irmão? Na dor os infiéis se revelam. Mas os fiéis também. Então, o momento da dor, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Espera aí, só um minuto, deixa eu só. Em Ruth. Olha o que diz o texto. Ruth, capítulo 1. Versículo 7. Olha o que diz o texto, versículo 7. Assim, ela, quem é ela? Noemi, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para suas mães, para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Versículo 11. Disse porém Noemi: voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até eles crescerem? Agora preste atenção, versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Diga comigo, Ruth ficou com ela. Irmão, olha aqui para mim. Tem dor maior do que a dor da perda de um familiar? Tem? Não conheço. A Bíblia diz que Noemi, ela perdeu todos os filhos, não tinha mais ninguém, perdeu o marido. Irmãos, ela perdeu o marido e os filhos, não tinha ninguém. Não tinha pior cenário na vida de uma mulher do que esse. Porque se o marido morresse, a segurança que a mulher tinha eram os filhos. Então ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha o marido e nem os filhos. Aí ela está sozinha com as duas noras. E o problema maior é que as noras também ficaram ali com ela. E ela decide então voltar para casa. A Bíblia diz que nesse momento de dor, ela diz assim: vou embora, vamos para a casa de vocês.
Aí Orfa chega no rosto dela, dá um beijo e vai embora. Mas a Bíblia diz que Ruth decidiu ficar. Eu quero ler o que Ruth diz no versículo 16. Ela diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. No momento da dor, olha aqui para mim, porque quando você está passando por um processo de dor, você não precisa de dinheiro, você precisa de alguém, você precisa de presença. Quando Noemi se vê sozinha, olha aqui para mim, aí você pode justificar a órfã e falar, mas foi Noemi que pediu. Olha aqui para mim, irmão. A pessoa que está sofrendo, passando por um processo de dor, normalmente ela não consegue raciocinar da melhor forma, e toma decisões errôneas. E a primeira delas, eu sei de experiência própria, é querer isolar-se de tudo, de todos. Mas quem sabe, o poder da presença não vai embora, fica. Então Ruth olha para Noemi e fala: eu sei que ela está passando por um processo de dor, eu não vou deixar, eu vou ficar. Nós precisamos passar por alguns processos de dores na nossa vida, para que a gente comece a passar uma peneira nas nossas, oh meu Deus do céu, para que a gente comece a passar uma peneira no círculo de amizades que nós temos. Porque muita gente vai te abandonar na dor, e não é porque eles não quiseram ficar com você, é porque eles nunca estiveram. Ô bispo, sabe o que é? Eu tinha um monte de amigos, já chegaram para mim assim, irmão. Eu tinha um monte de amigos, mas naquele momento todo mundo me abandonou. Olha aqui para mim, querido, eu só falo assim: você não tinha. Você só achou que tinha, mas não tinha. Ô bispo, parece que quando eu estava lá no meio deles, eles eram meus amigos, eu estava com eles. Não, querido, era ilusão. Olhe para alguém e diga: é ilusão. Porque a dor revela realmente quem tem aliança com você. A dor revela quem tem aliança. Agora, pior, presta atenção, pior do que ter alguém ali perto da sua volta, é você achar que você pode confiar nessa pessoa. É você achar que você tem alguém, porque é no momento da dor, e é por isso que Deus permite algumas coisas na nossa vida. É para quê? Para que quem tem que sair da nossa vida saia. Mas também, quem tem que chegar, chegue. Olha aqui para mim, da mesma forma que no momento da dor, alguns saem. No momento da dor, Deus vai levantar aqueles que vão enxugar as tuas lágrimas. Eu vou dizer de novo isso, querido. Você precisa entender. No momento da dor, Deus vai colocar alguém no teu caminho. Sabe por quê? Eu vejo isso na história de Davi. A Bíblia diz que Davi, quando é revelado diante de Israel, ele começa a passar por uma perseguição. E quando ele é perseguido, a Bíblia diz que no momento da perseguição, Jonatas se levanta, fala: eu tenho uma aliança com você. Fala: Davi, vem aqui, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Oh meu Deus do céu, olha aqui, Deus está falando para mim aqui. Alguém está orando nesses dias, passando um processo, alguém está aqui, passando um processo de dor, e Deus está falando: eu vou enviar alguém na sua direção nesses dias, que vai te pegar pela mão, e que vai te levantar, e que vai cuidar de você, e que vai esconder você no dia da tua dor. Sabe por quê, querido? Tem umas pessoas nesses dias, né? Achando que quando a pessoa está passando um momento de dor, em vez de acolher e esconder, a gente tem que expor, mas não é assim. Porque quando a pessoa está passando um processo de dor, ela precisa ser escondida. Precisa ser blindada. Uma dor aonde, bispo? Uma dor lá no teu trabalho. Eu não sei.
Mas eu sei que Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida. Agora, abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Os sofrimentos são esses momentos em que os infiéis se revelam, mas os fiéis também. Agora o versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, isso aqui, irmão, é princípio que você precisa entender. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí ele diz: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E é aqui que é a chave de tudo. Como assim, bispo? Você só vai poder participar da glória de Cristo se você passar pelo sofrimento dele. Só vai poder entrar na glória, só vai poder acessar a glória de Deus e participar. Olha o que diz: para que também participemos da glória. Primeiro tem que passar pelo sofrimento, primeiro tem que participar do sofrimento. Por isso que o convite de Jesus é: venham, carregue a sua cruz e siga-me. Eu faço uma pergunta para você, irmão. Quem carrega a cruz, carrega para onde? Para onde, pastor? Quem mais? Quem carrega a cruz, carrega para onde? Diga comigo: morte. Carrega a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: vamos comigo. O convite de Jesus não é venham, 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 que aqui você vai ter tudo fácil, que aqui vai ser tudo fácil para você, que você vai chegar lá rapidinho, que é de elevador e não de escada. Não. Ele diz: vem carregar a cruz e siga. Nós só vamos, diga comigo, não existe glória. Não, irmão, eu sei que essa palavra dói, irmão. Desde o começo da série é dolorido mesmo. Mas é para despertar você. Amém? Então diga comigo: não existe glória sem sofrimento. Eu estava ministrando aqui esses dias. Na segunda-feira uma pessoa falou assim para mim, não uma, nem duas: bispo, mas aquela palavra, Deus estava me preparando para o que ia acontecer na minha vida. Na segunda-feira começou a acontecer umas coisas. Na terça, na quarta. E aí eu lembrei da palavra de Deus dizendo: eu tenho que passar pelo sofrimento. Querido, nem tudo vai dar simplesmente do jeito que a gente achou. Vai ser. Mas a vida cristã não tem a ver com eu não vou passar pelo sofrimento. A vida cristã tem a ver: eu estou preparado para passar pelo sofrimento. Amém, queridos? Aleluia. 1 Coríntios 13, para a gente encerrando aqui. A gente já chega aqui já porque está acabando o tempo. 1 Coríntios 13. Eu amo 1 Coríntios 13 porque o apóstolo Paulo está falando sobre amor. E é um texto em que todo mundo se apega, principalmente os casais. Te amo, amor. Eu quero ler 1 Coríntios 13, 7. É um detalhe lá. É uma palavrinha muito chave que eu falei aqui. Olha o que diz. 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha o que diz. Tudo. A última coisa normalmente é a mais importante. Ele diz tudo. Mas sabe o que é interessante? Que a primeira palavra tem a ver com a última. Tudo sofre e tudo suporta. Quando ele diz o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta o que, bispo? Suporta os desafios,
suporta os sofrimentos. Eu posso estar passando por um sofrimento, mas eu vou continuar com o meu Jesus. Eu posso passar os desafios, mas eu vou continuar com o meu Jesus. Quando nós passamos pela dor de perder a nossa mãe, que de verdade, eu não invalido a dor de ninguém. Nem posso fazer isso, como eu disse aqui, a dor é particular demais. Mas eu acho que não tem dor maior em relação à perda do que pai e mãe. Você vai concordar comigo isso, amém? Pode até ser o filho, mas está tudo ali. Porque é muito, muito perto. Quando eu perdi minha mãe, a primeira coisa que eu fiz, e todos eles sabem aqui, eu não pedi, eu poderia ter falado assim, gente, eu quero dar uma licença aqui da igreja, vou ficar uns dias fora, vou viajar, eu preciso parecer minha cabeça, perdi minha mãe, acabei de perder minha mãe morreu no Dia das Mães. Então falei assim, agora eu vou, né? Poderia. Mas naquele momento eu falei, Deus, esse é o momento que eu tenho que me achegar mais com o Senhor. Porque na dor eu não posso fugir de Deus. Por quê, querido? Porque Deus é a fonte da sua força. Eu vou dizer isso de novo. Deus é a fonte da sua força. Se você corre de Deus, você fica fraco. Amém, querido? Agora, quando você está fraco e corre para Deus, Ele te fortalece. Porque Ele diz, quando você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu estou fraco, mas estou diante de Deus, eu me torno forte. E é isso que muita gente não entende. Deixa de participar daquilo que Deus tem. Deixa de comer do banquete de Deus. Ah não, bicho, eu não vou para o culto hoje, eu não vou para a célula hoje, eu não vou para isso hoje, porque eu estou passando um problema. Ei! Esse é o momento que eu tenho que estar mais no altar, mais me derramar. Está dando tudo errado na tua vida, querido? Está dando algo errado no teu casamento, na tua vida sentimental, emocional, financeira? Corre para a presença de Deus. Porque é lá aqui que você vai ter força, é aqui que você vai ser fortalecido, é aqui que você vai ser renovado. Aleluia. Agora não, eu vou correr de Deus. Sabe o que acontece com o filho pródigo quando ele corre do pai? Ele vai parar lá com os porcos, sem roupa, descalço, parecendo um mendigo. Porque ele correu do pai. Mas quando ele corre para o pai, ele recebe um novo calçado, uma nova roupa e um novo anel. E um novo anel. Por quê? Quando eu corro do meu pai, eu perco tudo que eu tenho. Mas quando eu corro para o pai, eu sou restituído naquilo que eu perdi. Sabe qual vai ser minha oração por você hoje à noite? Que Deus te ensine a suportar nos dias difíceis. Você pode estar aqui e falar assim, ô bispo, mas eu não estou passando por dia difícil. Exatamente isso. Porque é em dias de paz que se ergue muro, não em dia de guerra. Amém? Você já viu algum exército construir muro em dias de guerra? Já viu? Não. Mas se constrói em tempos de paz. O tempo de paz é para você se preparar, porque um dia a guerra pode vir. Por mais que você esteja aqui falando assim, bispo, eu não estou passando por nenhuma situação, é exatamente por isso que Deus está te mandando essa palavra. Comece a erguer seus muros. Porque a gente acha que está tudo bem. Não, está tudo bem, as coisas estão fluindo. E é nesse momento que a gente baixa a guarda. Só que a gente esquece que o diabo está ali, olhando para a gente, esperando só um momento para a gente deixar uma brechinha
para ele entrar e ferir a nossa vida. Aí olha aqui para mim, querido. No momento que você está ali, olha como que é tão sério isso. Davi está no reino, ele está conquistando todos os reinos. Existia um exército muito grande com Davi, muito grande. Ele poderia conquistar qualquer povo, qualquer território que ele estivesse. Aí a Bíblia diz que do nada ele decide contar o povo. Por que ele queria contar? Porque ele queria ver quão numeroso ele estava, quão grande ele estava. Ele abaixou a guarda. Quando ele abaixou a guarda e Deus olhou e viu que Davi estava querendo só contar o povo para saber de número, Deus falou assim: não é isso que eu quero para você. Só por causa disso agora vai vir uma destruição. Por quê? Porque você estava querendo confiar no número e não em mim. Querido, não, olha aqui para mim, isso é sério. Olhe para alguém e diga: não abaixa a guarda. Pergunte assim para ele: tá tudo bem? Tá dando tudo certo? Não abaixa a guarda. Tá dando tudo errado? Não tá dando nada certo? Não abaixa a guarda. Fique de pé no seu lugar, querido. Liga suas mãos, fecha os teus olhos. Quero nesse momento que você comece a orar. Feche os teus olhos e comece a orar. Diga: Senhor, me fortaleça para que eu possa suportar. Feche os teus olhos, comece a orar no teu lugar. Comece a orar e diga: Senhor, me fortaleça para que eu possa suportar. Me fortaleça para que eu possa permanecer. Me fortaleça para que eu possa me manter de pé. O diabo não vai encontrar um lugar. Aleluia. Comece a orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Isso. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar e diga: Senhor, me fortaleça. Eu quero estar fortalecido. Eu quero me manter de pé. Eu não vou abrir mão do propósito. Eu não vou abrir mão do projeto do Senhor para a minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para minha casa. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para minha família. Eu quero permanecer. Eu quero suportar. Vamos, comece a orar no teu lugar, querido. Chora catarabaxere catarabas. Chora catarabaxere catarabas.